Lima, que a partir de agora marca presença no Bom Dia Fox para pontuar tudo o que aconteceu ou deveria ter acontecido ontem, hein, Paulo? Bom dia. Você está falando Nossa Senhora. Bom dia, Lívia. Bom dia, galera. Bom dia a você de casa. Olha, é difícil acreditar no Corinthians no jogo de volta. Pelo futebolzinho que apresentou ontem, pelo amor de Deus, eu acho que defensivo é direito de treinador. Jogar de uma maneira tática, protegendo o seu sistema ali atrás, guardando as suas linhas, tudo bem. Mas não incomodar o goleiro adversário em nenhum minuto, repetiu toda a estratégia que teve exatamente contra o Flamengo. Só que o Cruzeiro mandou bola na trave, o Cássio fez milagre, foi chute de fora da área, foi pressão, defesa milagrosa. Eu vou te falar uma coisa, se começar o jogo lá na Arena com o Sheik e com o Pedrinho, mostra que tem vontade de ganhar. Mas se começar o jogo com aquele timinho ali, Paraná, time de modinha, time de cerca, de cirandinha, não vai a lugar nenhum. Ah, mas a Fiel faz a diferença, faz com grito lá na galera, isso sim. Mas no campo de jogo aqui decide, eu ressalto sempre aqui. Temporada passada, o Grêmio ganhou fora de casa. Temporada passada, os argentinos ganharam no Maracanã. Casa cheia. É só a torcida que vence, precisa ter qualidade, o Corinthians não teve. Agora, o Mano também, com o Cruzeiro. Segura. O Mano também com o Cruzeiro. Podia ter sapecado o jogo, mas enfim, o Cássio estava lá, o Cássio foi o grande nome do jogo. E o Mano, nós vamos colocar aqui o Mano na nossa zona mista do Bom Dia Fox. O Jair Ventura também conversou com a imprensa no final da partida, justificou a atuação do Corinthians. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Lembrando que você faz parte do nosso debate através da hashtag Bom Dia Fox Quinta. Vamos lá, pontapé inicial. Pontapé inicial, eu já te faço uma pergunta que tá bombando na hashtag. Vai levar amarelo se me der um pontapé. Bom Dia Fox Quinta, ô Paulo, já vai pensando que a gente vai chamar a reportagem do jogo. Ficou barato para o Corinthians? Antes a gente vai acompanhar essa noite especial no Mineirão. O Cruzeiro finalmente venceu como mandante na Copa do Brasil e ainda acabou com a invencibilidade corintiana na Copa do Brasil. Com a vitória por 1-0, o time de Mano Menezes leva uma pequena vantagem para a grande decisão quarta-feira que vem na Arena Corinthians. Um empate em São Paulo da Raposa, o hexacampeonato da Copa do Brasil. Fogos de artifício, iluminação especial. O estádio do Mineirão até parecia uma balada. Aí os refletores foram acesos para a entrada das equipes. Nas arquibancadas, cerca de 60 mil torcedores. Era uma noite de gala para o futebol. Era o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre o Cruzeiro, atual campeão, e o Corinthians, atual campeão brasileiro. É bem possível que a gente vá precisar um pouco mais de armação por conta dos nossos volantes. E qual seria a postura do Corinthians? Mais defensiva, como foi na semifinal diante do Flamengo? Nós tivemos muita dificuldade no jogo do Flamengo em sair, que a gente possa ter um pouco mais de facilidade hoje, né? Mas tem que ter um equilíbrio, marcar forte e chegar também com qualidade ao ataque. Mas quando a bola rolou, o Corinthians logo recuou à espera do Cruzeiro, que partiu para o ataque e criou boas chances, principalmente com o Thiago Neves, que deu trabalho para Cássio. Pouco depois, o meia acertou a trave do goleiro corintiano. Com fome de bola, Thiago Neves levantou na área para a cabeçada perigosa de Henrique. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria sem gols, nos acréscimos, Egídio levantou na área e a bola sobrou para Thiago Neves abrir o placar para o Cruzeiro. Egídio tenta chegar à linha de fundo, vai embora o Egídio, saiu o cruzamento, olha o barco, Thiago Neves! Gol! É do Cruzeiro! Maestro Thiago Neves de cabeça! Mas o segundo tempo seguiu do mesmo jeito. O Corinthians na defesa e o Cruzeiro no ataque. Nessas jogadas aéreas, as cabeçadas de barcos. E Dedé passaram muito perto. Na
equipe paulista entraram 2 garotos, o talismã Pedrinho e o chileno Arauz, mas a equipe não melhorou. O Cruzeiro até tentou ampliar, mas no final do jogo parecia satisfeito e feliz com a vitória simples por 1-0. Acho que 1-0 aqui pra gente nos dá um empate lá, então acho que vai ser um jogo disputado, mas essa vantagem é pequenininha, mas é uma vantagem, ainda mais se tratando de uma final de Copa do Brasil, a gente fez por merecer também. É um resultado aberto, né? Acho que o resultado está ainda aberto e temos que estar em condições de, no nosso estádio, reverter o resultado e buscar o título. Lógico, sabemos que é muito difícil, a equipe do Cruzeiro é uma equipe muito qualificada, mas temos condições de buscar o título no nosso estádio. Vimos aí de uma eliminação de Libertadores, então tínhamos que ter uma postura para tentar buscar essa primeira vitória dentro de casa, numa primeira final. Não havíamos vencido nenhum jogo como mandante, trazíamos essa carga também com a gente, precisávamos desmanchar isso. A gente sai vivo, muitas vezes se falam de uma situação que não foi boa, mas a gente tira o mérito do adversário. Né? Igual o último jogo lá, você tem o adversário que quer te vencer e que tem um grande time. Então, por isso eles conseguiram a vitória. Mas a gente tem totais condições, assim como foi com o Flamengo, da gente conseguir a vitória em casa. A invencibilidade do Corinthians na Copa do Brasil caiu diante do Cruzeiro. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira na Arena de Itaquera. E os mineiros vão jogar com a vantagem do empate. Temos ciência que zera tudo, né? Então a gente vai ter a oportunidade de jogar aí mais essa partida e esperamos que a gente possa ser melhor do que nós fomos hoje, que com certeza aí a gente vai ser merecedor da conquista. Apesar da vantagem do Cruzeiro, os corintianos voltam para São Paulo confiantes, ainda sonhando com a conquista do Tetra. Nós queríamos um resultado melhor, mas como a Copa do Brasil agora mudou também, agora uma vitória simples nos dá uma decisão por pênalti, né? Então agora é descansar bem, recuperar bem, né? Para que na quarta-feira que vem a gente esteja muito bem. A noite, que começou em clima de balada no Mineirão, terminou em festa para os cruzeirenses. E parabéns à torcida do Cruzeiro mais uma vez e toda a organização do Mineirão, porque ele estava lindíssimo, um palco digno de uma grande decisão como foi ontem, e eu tenho certeza que lá na Arena Corinthians não será diferente. Paulo Lima, uma linda festa na arquibancada, a torcida do Corinthians no final comemorando o resultado, Paulo Lima. Vamos lá então pontuar o que aconteceu em campo, onde o Cruzeiro venceu por 1-0. Primeiro mostrar, né, que é possível fazer clássico decisivo com duas grandes torcidas no estádio. Cada uma tem seu direito, um só tem lá 10% do seu canto, ficou lá. Então até agora não vi, não escutei, não tive nenhuma repercussão negativa sobre a participação dos torcedores. Mas é evidente que no campo de jogo, o Cruzeiro foi avassalador, né? O Cruzeiro foi uma máquina de moer o Corinthians o tempo inteiro. 1-0, a única bola que balançou as redes. Mas o monstro estava lá, né? O caso estava com tudo, né? Defesa no susto, defesa do lado do Thiago Neves de fora da área, né? Cabeçada do Dedé, que passa perto, o Barco sozinho, escolheu o canto e pimba no contrapé, ela passa raspando, né? Bola no pé da trave. Né? A pressão do Corinthians, ela não existiu. A pressão do Corinthians foi só para segurar o resultado, só para se manter vivo na competição. O Cruzeiro, ao meu ver, teve várias oportunidades, mas também tirou o pé do acelerador no segundo tempo. Respondendo aquela minha pergunta antes da reportagem, ficou barato. Ficou. Para o Corinthians? Exato. Ficou. Assim, é evidente que o discurso dos jogadores, comissão técnica, do treinador, é de otimismo. Mas olha, é um otimismo até certo ponto cauteloso demais, né? Porque aquilo que o Mano falou. O Jackson falou na abertura, foi a primeira vitória do Cruzeiro dentro de casa e acabou com a invencibilidade. Agora tem que ir para cima, porque contra o Flamengo foi 0-0 no Maracanã e depois foi aquele empate novamente na Arena e a vantagem era do Corinthians e se classificou. Agora não, agora tem que buscar um resultado de 2. Ah, mas pode fazer 1 e para os pênaltis? Pode, mas o problema todo é que o Corinthians não tem força ofensiva para chegar lá na frente e incomodar a defesa. Gente, o Fábio não fez uma defesa. O Fábio ontem, mais uma vez, como foi exatamente no jogo do turno contra o Flamengo, né? Que o goleiro do Flamengo, o Diego, também não fez nada. Então, a concepção de jogo do Jair Ventura, a gente tem que, né, até certo ponto, concordar, enfim, tem que pensar que ele é o técnico do Corinthians,
Mas não dá para ver o Corinthians daquela maneira. Você vê que quando o Emerson entra, na primeira bola do Emerson, ele troca 2, 3, 4 passos, por pouco ela não sobra, e o Corinthians teria uma única oportunidade da grande área. Então foi um time apático, um time que jogou retrancado, um time que jogou fechado, um time que não procurou em momento algum, o talismã entrou. O Mano, pumba, colou em cima dele ali. Muito então, pouco. Muito a gente pouco. vai esmiuçar, É pouca força para imaginar que o Corinthians tenha exatamente vitalidade, tenha poder de fogo e tenha criatividade para virar o jogo contra o Cruzeiro. Eu não acredito. Eu acho, assim, dizer que o Cruzeiro já é o ex-campeão, eu vou te falar uma coisa, tá com a faixa no peito, só falta levantar a taça. A gente vai esmiuçar essa partida, Lívia, trazendo os números. Exato. Os números são impressionantes. Ao longo do Bom Dia Fox, a gente vai falar sobre os números que demonstram a superioridade do Cruzeiro e a covardia do Corinthians, justamente isso que o Paulo está dizendo, em não ir por enfrentamento, abdicar de propor o jogo também, de atacar a equipe do Cruzeiro. Eu concordo com tudo que o Paulo Lima disse em relação ao Corinthians fechar demais a casinha, não conseguir levar perigo ao gol do Fábio, mas é preciso pensar que isso aí é uma estratégia, como você bem disse, né? O técnico é o Jair Ventura. Lógico. É uma estratégia. Pelo que nós vimos, e vamos conferir daqui a pouquinho no discurso do Jair Ventura dos personagens, 1-0 foi bom. Foi bom, ótimo. Eles querem decidir em casa. É estratégia, é perigosa? Em um outro momento já deu certo. Foi bom naquelas, né? Porque ficou muito barato. E ele disse, Lívia, a gente vai ver na zona mista, né, tudo. A Lívia traz, de fato, essa informação de que o pessoal repercutindo positivamente, sair com um placar pequeno. Só que ele disse que, diferentemente do que aconteceu contra o Flamengo, a proposta não era para ser tão defensiva assim. Era para propor mais o jogo, tentar assustar. Até foi mais solto o Corinthians do que foi Mas não deu certo. Foi mais solto. E não deu certo na sua visão. Por quê, Paulo? Falta qualidade mesmo? Não é isso, porque falta poder de fogo no Corinthians. Exato. Falta poder de fogo no Corinthians. Quem é o cara que chuta bem de fora da área no Corinthians? Você vê que o Thiago Neves, a primeira que pegou, mandou de fora da área. Qual é a grande jogada de bola alta do Corinthians? Não tem um grande cabeceador. Aí você joga a bola alta lá, tá lá o Cássio fazendo defesa importante na cabeçada do Henrique, que é homem de meio campo, o Dedé aparece livre na área, o Barcos aparece livre na área. Essas chances que o Cruzeiro desperdiçou ontem, com bola na trave, com defesa, fariam muita diferença se 3-4-0 acabou o campeonato. Agora não, agora tem jogo. Tem jogo, mas pense que em Itaquera o Corinthians tem que ir para cima. E o poder de fogo do Cruzeiro, a gente ressaltou isso ontem aqui, todos os jogadores, todos já ganharam títulos de Copa do Brasil. Olha quanta experiência tem nesse time do Cruzeiro. Mas vou te falar, Paulo Lima, tá aberto. Você falou que a faixinha tá ali, já na cor do tom de azul. Eu não acredito no Corinthians. 1-0 eu acho que ficou pouco. Nós já vimos esse Corinthians jogando em casa mais ofensivo. E quando você diz pra gente, o Corinthians não tem poder de fogo, então justifica a postura defensiva que eles tiveram ontem. Excessiva. Então, assim, justifica. O Jair tem noção, pelo menos demonstra ter noção, das limitações da equipe dele. Daqui a pouquinho nós vamos colocar a justificativa do Jair, mas antes eu quero saber de você, Paulo Lima. Enquanto isso, a gente vai acompanhando ali os melhores momentos. Nadine Bastos ainda vem hoje, assim como daqui a pouquinho o Mano marca a presença aqui no Bom Dia Fox. Mano Menezes? Mano nosso. O nosso Mano. O Mano nosso, Mano Quem tá com a cabeça do tamanho de BH, do Mineirão. Até que ele tá feliz, ele é um cara sensato. Paulo Lima, muito se falava sobre o substituto do De Arrascaeta. O que o Mano vai fazer, quem é que assume o lugar e de repente pinta uma outra surpresa na escalação. O Lucas Silva, que vem sendo titular no time do Cruzeiro desde o mês de abril, sai o Lucas Silva e entra o Ariel Cabral. Te surpreendeu? O Mano falou sobre isso, nós vamos conferir, mas vem como uma surpresa? Já no jogo lá contra o Boca, ele já tinha tirado o Lucas Silva. Na verdade, o Ariel Cabral tem um estilo de jogo de mais agilidade, né? É um cara que passa bem, que tem uma passada larga, que se impõe também pelo estilo de marcação, mas funcionou. Tanto que ele permaneceu e ele não mudou, né? Ele foi com a sua estrutura. Agora, às vezes eu fico pensando, às vezes eu vejo futebol de uma maneira diferente. Eu estava acompanhando ontem o PVC, o Zinho e o próprio Edmundo na nossa transmissão, né? E em algum momento o Zinho ou o Edmundo, dos dois, ou talvez dos dois, falaram assim, mas o Rafinha, não sei o quê, porque que comportamento defensivo, que comportamento bom.
Olha, eu vi de maneira completamente diferente. Eu achei que o Rafinha matou o time do Cruzeiro ontem. Matou o time do Cruzeiro. Por quê, Paulo? Porque ele só insinuante, não é objetivo. A jogada de segundo tempo, toda de contra-ataque que o Cruzeiro teve no segundo tempo, todas passaram pelo pé dele, tanto na esquerda, quando ele foi para a direita, ele não deu nenhuma sequência. Para que o Rafinha voltar para marcar, se o Corinthians não atacava ninguém? Entendeu? Então, porque ele foi eficiente na marcação. Agora a bola, né? Não tem ninguém para atacar no Corinthians, então, para que precisa do Rafinha? Jogada do segundo tempo, o Thiago Neves pede grande área livre na risca da meia-lua ali, ele toca atrás das costas do Barco. No segundo tempo, ele pega 2 bolas para a direita, ele erra os 2 cruzamentos, com todo mundo na grande área com marcação individual. Tem muita gente na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta falando isso, Paulo Lima, que o Cruzeiro não saiu com uma vantagem ainda maior porque o Mano é retranqueiro. Não, acho que não é nem questão disso. É evidente que ele tem um padrão de jogo e ele não abdica desse padrão de jogo. É consciência, tanto que ele falou o seguinte, agora a gente tem que atacar a gente lá. Tem que atacar a gente lá na arena do Corinthians. O Corinthians, se sair para o jogo, ontem o Cruzeiro teve chance de sair do Mineirão com um placar de 4-0. Exato, fácil, e botar a viola no saco, comemorar, ir para a rua, fazer festa. Não fez. Está aberto? Para alguns sim, para mim não. Para mim, eu acho que o Cruzeiro já pode, como eu disse, está com a faixa no peito e só levantar o caneco. Paulo, agora a gente vai ouvir os personagens dessa partida para a gente ver exatamente o que eles pensam sobre este resultado do primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Será que ainda dá para o Timão? O resultado agradou os jogadores do Cruzeiro? Zona mista da finalíssima agora no Bom Dia Fox. Totalmente reversível, pelo fato de ter um placar mínimo aqui, ter saído atrás no primeiro jogo da decisão. No segundo tempo a gente sacou, a gente ficou com a bola, a gente ficou tocando a bola no campo deles, eles tiveram poucas chances, a gente conseguiu botar eles a bunda lá atrás, só depende da gente. Todo mundo me critica que a minha perna direita é só para dirigir, e que todo mundo me incomoda, mas acertei um chutinho, pena que ela não entrou. Sensacional, Thiago Neves levando tudo ali no bom humor. A gente vai seguir falando sobre o Cruzeiro e essa boa vantagem que conseguiu para a grande decisão, agora com a presença do Mano, que não é o Menezes, mas é o Mano Fox. O nosso Mano, tudo bem, Mano? Bom dia. Bom dia, Lívia, tudo bem? Jackson, Paulo Lima, um abraço aos telespectadores também. Prazer estar novamente no Bom Dia. Sempre bom, a gente gosta muito da sua companhia aqui. O Jackson disse que você está de cabeça inchada, eu quero saber daqui a pouquinho se você dormiu bem ou não. Mas sobre o que disse o Thiago Neves, dizem que a minha perna direita é só para dirigir. Como assim, Mano? Olha, de fato, né, ele tem uma predileção aí pela perna esquerda, mas ele acerta um belo chute na trave ali que quase surpreende o Cássio, né? Inclusive, me espanta também a liberdade que o Thiago Neves teve durante toda a partida. O Corinthians é especialista em dar oportunidades para os craques do outro time, né? Foi assim contra o Colo-Colo, foi assim contra o Flamengo com o Paquetá, porque contra o Colo-Colo o Valdívia deitou e rolou tanto no Chile quanto em São Paulo. Contra o Flamengo, o Paquetá também foi muito bem, inclusive sendo protagonista da partida. E ontem não foi diferente com o Thiago Neves. O Corinthians é especialista em dar espaço para o craque do time adversário. Já que o craque é o nosso assunto, a gente está acompanhando aí na tela, vamos fazer o seguinte, prancheta na mão? Sim. Todo mundo atento à nossa análise tática. Nós vamos esmiuçar detalhe por detalhe do único gol da partida, o gol que veio do Thiago Neves. Se liga aí. Paulo Lima e Mano, por favor, fique à vontade na jogada que começa aqui toda a construção na nossa direita. O homem está na tela. E é o lance da perna esquerda, né? Olha lá, é o que ele fala. Essa é a boa, é o que o Mano falou, né? O talento dele está todo aí na canhotinha. E olha o tiro que ele dá. Ninguém curta espaço nele, Paulo Lima. Faz o que quer. Então, mas se você tem um perna de pau, não consegue botar a bola do outro lado. Pois é. Né? Então, se você tem um cara que é habilidoso, você tem que fechar o espaço dele. Aí o Egídio recebe no mano a mano com o Romero, né? Que não é um especialista na marcação. Mas o Egídio, que também não é um grande cara de linha de fundo, balança o corpo 1, 2, 3 vezes, leva para o fundo, vai para a perna boa também, que é a esquerda, faz o cruzamento.
E aí a consequência é o desvio no Henrique, né? Infelicidade, né? Mas ali não tem jeito. De novo. Detalhe... é um chamagol esse Henrique, hein? Zagueirinho chamagol. Muito desatento. Você percebe nitidamente que ele não vive a intensidade do jogo. Não exagero. Não. Essa bola não. A bola vem da linha de fundo. Pela segunda vez. Mas a bola vem da linha de fundo, o cara cabeceia pro chão, ele tira o braço, ela pega de raspão. Mas eu acho que os dois jogadores do Corinthians que falharam, vou passar a pergunta para você, mano, no meu ponto de vista, o Matheus Vital, que não diminui, e o Cleison, que fica olhando o Thiago Neves entrar nas costas justamente do Henrique. Eu acho que foi uma falha coletiva do sistema defensivo todo do Corinthians. Primeiro com relação ao Matheus Vital, que não faz aí aquela aproximação. Olha o Cleison caminhando. Evidente, claro. O Cleison não acompanha. Tá certo? O Matheus Vital que já deixa primeiro o Thiago Neves lançar pro Egídio. Depois o Romero, que é incompetente no bloqueio também com relação ao cruzamento. Aí o sistema tático do Corinthians, aí a parte defensiva, você tem ali o Danilo Avelar tentando disputar a bola com o Barcos, a bola passa e sobra ali pro Thiago Neves cabecear. E novamente a bola bate no Henrique e entra. Foi assim contra o Flamengo, naquele gol do Pará. E é assim novamente hoje, no caso ontem, né, no gol de cabeça do Thiago Neves. Que se bobear, se a bola não tivesse batido no Henrique, a bola não teria entrado. Talvez o Cássio tivesse tempo para fazer defesa. Esse Henrique é azarado, é o zagueiro chama gol, cara. A bola bate nele e entra. Mas foi patético. Inclusive, aí, concordo com você, Jackson, o fato do Cleison não acompanhar e estar desatento no lance. Porque o Thiago Neves, por mais que o Cleison não tenha uma estatura para brigar faz uma no alto, fumaça, ele tem que fazer aquela pressão no jogador para que ele não possa subir e se colocar da forma como o Thiago Neves se colocou. Olha o Cleison onde ele tá, lá, ó. Olha lá, o piquenique. É o piquenique. O Thiago Neves passa na frente dele e ele não faz nada. Tá de brincadeira. E aí, tem aí uma falha de posicionamento, o Henrique tá sem marcar ninguém. Sem marcar ninguém. Isso que eu falo, que não vive uma boa fase. E o Henrique, se você acompanhar a carreira do Henrique, ele costuma falhar e muito. Porque se a gente parar pra analisar, a bola quem tem que estar dividindo essa bola com o Barcos é o próprio Henrique. E o Danilo Avelar, que era pra estar pegando o Thiago Neves. E ali tem um detalhe, Paulo Lima, Mano, Jackson, o Corinthians faz a linha ali do sistema defensivo, dando liberdade para todos os atletas do Cruzeiro. Ou seja, eles não marcam ninguém e deixa todo mundo em condição de se infiltrar justamente na linha do sistema defensivo. Sabe quando a gente fala no interior, mano? Você que gosta dessas coisas, no interior a gente fala que o cara tava procurando pipa. Sabe, verdade. Olhando pro céu assim, procurando perdido, pipa. né? Perdidaço. Eu só queria fazer um alerta aqui, inclusive pro departamento médico do Corinthians, viu, Paulo Lima? Que eu acho que é uma situação grave, eu acho que muitas pessoas não se atentaram a esse fato, mas eu acho que o departamento médico do Corinthians tem que estar agora bem atento com relação a essa declaração do Léo Santos. Quando ele sai do jogo e falar o Cruzeiro não criou muito, eu acho que ele deve ter tido um distúrbio. Não, é sério, eu tô preocupado com a saúde do Léo Santos. Porque o cara que tá dentro de campo, olhando o jogo, presenciando o que aconteceu, falou o Cruzeiro não criou muito. Um cara do sistema defensivo, né? Não, ou ele deve ter tido uma crise de ausência durante a partida e não sabe onde estava e não viu o que aconteceu, ou ele teve de fato aí algum problema, um distúrbio neurológico aí que eu acho que o departamento médico do Corinthians tem que estar atento. Porque, na boa, é brincar com a inteligência de quem viu o jogo e falar que o Cruzeiro não criou nada, Léo Santos. Ou de brincadeira. Uma coisa é falar, não vamos entregar os pontos, vamos lutar em Itaquera, é um placar reversível, tudo isso legal, bacana. Agora falar, o Cruzeiro também não criou nada. E um detalhe importante, né? Lógico que o Jackson e o Mano fizeram assim, uma abordagem em cima daquilo que é o sistema defensivo do Corinthians, e não dá para discordar que o Cleison dormiu. O Cleison dormiu na parada. Ele tá olhando a jogada pro outro lado. Agora, se você botar no outro contraponto, você vai assim, mas ninguém fechou na marcação. Né? Tudo bem, o espaço é para ser fechado, mas também tem um lado do Cruzeiro que tem a categoria, que tem a qualidade técnica. A bola do Thiago Neves, Thiago Neves, ela é perfeita, porque você virar um jogo da lateral direita do campo para o lado esquerdo, o Egídio está em cima da linha. E ela cai exatamente na ponta da chuteira dele. No que ele mata com qualidade, ele tem o Romero chegando na marcação. Você percebe que ele fala, ginga pra cá, ginga pra lá. Na terceira, ele dá um tapa nela. E como ele está em movimento, ele consegue ter um arranque melhor do que o Romero. Quando o Romero arranca, já está tarde. E aí a questão de estar marcando, eu acho até que na concepção de marcação ali, eu acho até que no treino, o Jair deve ter falado assim, o Henrique não pega o Barcos nesses momentos de linha de fundo. Pode ser, ou até um erro de comunicação. Mas é evidente, quando você tem um Barcos na área que incomoda e ninguém está atento, ninguém está na marcação, vai sobrar para alguém. E evidente que a cabeçada do Thiago Neves era defensável, evidente. O desvio mata o cara. A gente vai seguir falando desse jogo, daqui a pouquinho eu quero a opinião do Mano
e do Paulo Lima sobre a seguinte pergunta aqui do Rafael na nossa hashtag. Mano, bom dia. O Timão foi cirúrgico ou covarde no jogo de ontem? Você vai responder daqui a pouquinho, Paulo Lima também. Nós estamos trazendo todos os detalhes do jogo. Primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil, onde a arbitragem passou quase despercebida. Quase despercebida. Se não fosse o Daronco e todo aquele carinho com o Gabriel que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Mas ontem o cara da nossa enquete foi o TN30, foi o Thiago Neves. Nós perguntamos, olha, qual vai ser o grande diferencial para a primeira partida? O Mineirão, os técnicos, Jadson ou o Thiago Neves? Foi justamente o Thiago Neves, esse cara que está aí na tela. Olha, com a camisa do Cruzeiro, ao todo já são 103 jogos e 29 gols. Na atual temporada, 17 gols em 57 jogos. E na Copa do Brasil, o Cruzeiro entrou em campo 6 jogos, contem 7. 2 gols e 2 desarmes, esses são os números do Thiago Neves. É o cara também para entortar o varal lá na Arena Corinthians? Tem tudo para ser, Lívia. O Thiago Neves é um cara que não se destaca pelos gols que ele faz. Ele não é aquele meia goleador. Mas ele é um cara extremamente participativo, uma cabeça pensante dentro do time do Cruzeiro. E por onde ele passou, ele sempre foi assim no Fluminense também. Eu acho que o Thiago Neves aí é aquele tipo de jogador que todo time precisa ter. Aquele, como se fosse um camisa 10, apesar dele não jogar com a 10. Mas é aquele cara aí que articula jogadas, é aquele cara que chama o jogo. Até em determinado momento, quando ele não esteve bem, ele era importante. Ele tem uma função tática importante dentro desse time do Cruzeiro. Então acredito que na Arena também ele tem grandes chances de ser protagonista. Mano, a gente ainda discutindo, principalmente essa questão do gol, chama muita atenção, foi o único cruzamento que o Egídio acertou no jogo. Ele teve a oportunidade de cruzar 4 vezes, errou 3, e dessas 3 que ele errou, muito por conta da marcação do Romero. A gente falou que o Romero falhou, mas o Romero teve, como sempre tem, uma participação bastante importante, marcando justamente o avanço dos laterais. Agora, a gente tem que destacar, sempre o Paulo falando sobre o lado positivo, o Egídio. Sempre muito criticado, no Palmeiras foi bastante criticado, no Cruzeiro, onde já foi campeão várias vezes, mas quando ele tem a possibilidade de fazer esse cruzamento, não é um cruzamento, é uma assistência, né, Paulo? E até porque é uma jogada ensaiada, né? Você vê que quando a bola está aqui, certamente é um jogo, uma jogada de treino. Ó, traz o Thiago para a direita e vai abrir um buraco na esquerda, né? É evidente que a função do Egídio, em princípio, é da marcação. E o Corinthians ontem não incomodou pelo lado dele, né? Porque normalmente o Egídio é o ponto em que os técnicos adversários forçam o jogo, né? Foi assim contra o Boca, contra o Flamengo, todo mundo ataca por ali. Mas o Corinthians não tem esse personagem que joga em cima do Egídio, não tem esse personagem que joga em cima do lateral esquerdo do Cruzeiro. Então essa maneira de jogar de cruzamentos com o Egídio, ela é boa. Mas o cara que melhor bate na bola no Cruzeiro para cruzamentos é o Robinho. As bolas do Robinho ontem sempre foram de precisão, sempre em curva, saindo do goleiro, procurando mais a marca do pênalti do que a pequena área para facilitar a vida do Cássio, né? Então a jogada, a cabeçada do Barcos é um cruzamento perfeito do Robinho. Ele olha e bota na cabeça do Barcos, que não sai nem do chão. Essa bola não, essa é aquela defesa do Dedé. Ele só escolhe o canto e ela passa milimetricamente ali ao lado do poste esquerdo do Cássio. Ou seja, o Cruzeiro teve chances, como o Mano falou, né? O zagueirão do Corinthians teve um apagão de memória, porque o que foi de massacrado o Corinthians ontem, o que teve de oportunidade, não dá para desmerecer aquilo que o Cruzeiro fez ontem. O Paulo já chegou e já respondeu a pergunta do Rafael. Eu vou jogar para você, Mano. O Timão, de acordo com o Rafael na nossa hashtag, ó, sua mensagem está aparecendo na tela e daqui a pouquinho a gente vai fazendo mais tabelinhas. Ele pergunta: o Timão, ele foi cirúrgico ou ele foi covarde no jogo de ontem? Cirúrgico que ele questiona é entendendo as suas limitações, tá bom assim? Olha, não tem um poder de fogo grande, meu time não tem a mesma qualidade, 1-0 a gente decide em casa. Olha, Lívia, tem 2 óticas aí. A primeira é com relação ao resultado. Eu acho que esse resultado acabou sendo bom para os dois. Para o Cruzeiro, óbvio que venceu a partida, e para o Corinthians, que poderia ter saído do Mineirão, talvez aí com uma desvantagem maior do que esse 1-0, porque o Cruzeiro ele teve chances para poder ampliar o placar, e o Corinthians consegue sair derrotado por 1-0. É um placar extremamente reversível no jogo de São Paulo. O Paulo falou que não acredita aí na vitória do Corinthians, ou que possa haver talvez aí um processo de reversão nesse caso. Eu acho que pode, viu, Paulo? Eu acho que o time do Corinthians, jogando na Arena, é um time extremamente forte. O Corinthians ele tem um retrospecto dentro da própria Arena Corinthians aí muito bom. E eu acho que a torcida tem tudo para empurrar.
Nessa leitura que o telespectador fez, Lívia, se a gente olhar aquele negócio do copo, ele tá pela metade, você pode ter uma visão positiva ou negativa. O Corinthians, ele contra o Flamengo foi covarde. Contra o Cruzeiro, ele foi defensivo. Tanto que o Corinthians, ele manteve uma posse de bola, foi talvez ali 50-50, foi o contrário. 51. O quê? Eu acho que contra o Flamengo, ele ajustou o time justamente porque ele estava chegando. Não, mas ele abdicou do jogo já. Mas ontem, principalmente, ele abdicou do jogo. Não. O Corinthians ele foi defensivo, mas ele teve uma posse de bola. Não é que o Corinthians ele se expôs, não é que ele criou chances. Tanto que a posse de bola foi mais do Corinthians, mas ficou tocando bola de lado. Sim, mas esse era o objetivo do Corinthians. O Jair deixou segurar claro. Claro, ele deixou claro que aquele 1-0, até inclusive no final da partida, você não viu um desespero do time do Corinthians tentando empatar o jogo. O Corinthians ele não saiu em momento nenhum para atacar o Cruzeiro, para tentar agredir. Foi cirúrgico, não foi covarde? Eu acho que o torcedor ele pode analisar dessa forma, falar, o Corinthians ele tocou a bola na defesa, mas o Corinthians ele não se expôs. Todo mundo sabe que o contra-ataque do Cruzeiro é mortal. Sim. E o Corinthians, se ele se desesperasse no Mineirão, com a torcida toda a favor dos caras, o estádio lotado, a torcida inflamada, o time do Cruzeiro com a moral lá em cima. O Corinthians corria o risco de sofrer o segundo gol, ou quem sabe até o terceiro, e aí dificilmente conseguiria reverter no jogo de volta. Agora, diante da estratégia que foi traçada, o Corinthians ele foi para o Mineirão para tentar arrancar um empate. A vitória era algo utópico, que muitas pessoas até praticamente não acreditavam que pudesse acontecer, e eu também via dessa forma. Eu acho que o Corinthians ele foi para o Mineirão para tentar segurar um empate. Não conseguiu. Uma derrota por um gol de diferença, ainda mais quando a gente tem na Copa do Brasil um novo regulamento em que não tem mais aquele negócio do gol qualificado, é um processo que dá para reverter. Vamos fazer o seguinte, hashtag Bom Dia Fox Quinta, o Corinthians foi cirúrgico ou o Corinthians foi covarde? Já que o Rafael mandou para cá essa pergunta, a gente devolve para você que está em casa ligado aqui no Bom Dia Fox. Eu tô com você, foi mais estratégia, não que eu goste tanto dessa estratégia, mas a defesa, o sistema defensivo também faz parte do futebol, né? E é cada um entendendo as limitações e entendendo o seu adversário. Vamos colocar na tela rapidinho. Bora. Os números, Jackson, as comparações, aquele que chutou mais, aquele que teve mais a bola. Como o Mano disse, o Corinthians teve mais posse de bola, né? 48% o Cruzeiro, 52% o Corinthians. As finalizações, 9 do Cruzeiro, 2 do Corinthians. Aí a gente vai, olha, para 4 finalizações corretas, certas, no alvo do Cruzeiro e nenhuma do Corinthians. Ou seja, dos 2 chutes corintianos, nenhum foi para o gol do Fábio. 369 passes do Cruzeiro, 446 do Corinthians, 41 passes errados cruzeirenses, 54 passes errados corintianos. 25 cruzamentos, né, do Cruzeiro, o gol sai de um cruzamento. 9 cruzamentos do Corinthians, 1 certo, apenas 1 certo. Sim. 21 faltas do Cruzeiro, 14 faltas do Corinthians.